Oi, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar da série do momento Stranger Things, e as teorias da conspiração. que motivaram os irmãos Duffer a criar toda a mística por trás dessa série. Quer entender as referências? Vem com a gente! Eu sou o Jean Félix Grace Félix e o Releitura Nerd. está no ar. Então vamos começar explicando para vocês que existe uma diferença entre hipótese científica e teoria científica e também teorias da conspiração. Hipótese científica é quando uma pessoa tem uma ideia que pode levar a uma descoberta, aí ele tem uma hipótese. Teoria científica é quando uma pessoa, um cientista, já tem dados que comprovam a ideia que ele teve, e essa ideia, então, já passou pelo escrutínio de vários outros cientistas, virou uma teoria científica, que antigamente a gente chamava de lei científica, né? Por exemplo, as leis de Newton, que hoje em dia é tudo chamado de teoria. Por exemplo, a teoria da relatividade do Albert Einstein, que, apesar de ser extremamente comprovada, ser uma das teorias mais comprovadas de todos os tempos, é chamado de teoria. E a teoria da conspiração é só ideias, que a pessoa não tem uma prova concreta, não tem nada. Assim, o cara pensou assim, poxa, se isso tá acontecendo, pode ser que seja por causa daquela outra coisa, ou seja, não tem nenhuma comprovação, geralmente é uma coisa baseada em achismo, em alguma coisa que alguém disse, né? Então, assim, tudo isso que a gente vai falar agora são teorias da conspiração. São coisas... Quase que lenda urbana, né? Basicamente. São coisas que não existem, então se você vai ver esse vídeo, não fique paranoico, não fique preocupado, não fique com medo, tá? Porque na verdade, né, tudo isso aqui são relatos. Então vamos lá, né? No começo, a série ia se chamar Montauk. Montauk é um experimento, né? Um experimento científico que as pessoas alegam que existiu nos Estados Unidos na década de 80. E assim, esse experimento, na verdade, veio baseado já no Projeto Filadélfia, que é outro experimento, que é outra lenda urbana, que todo mundo fala que existiu, mas ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Basicamente é o seguinte, o Projeto Filadélfia era um projeto científico, tá? Que ia pegar um destroyer, que é o USS Eldridge, ia fazer ele ficar invisível aos radares. Só que o objetivo não era só ficar invisível ao radar, era ficar invisível também ao olho humano. Lembra do avião da Mulher Maravilha? Basicamente a mesma coisa. Então, assim, o que acontece é que as pessoas falaram que quando esse experimento aconteceu, realmente o navio ficou invisível. A primeira vez que fizeram o experimento foi sem ninguém, aí depois fizeram o experimento com pessoas para ver como é que as pessoas dentro do navio iam se comportar. Aí que rolou a bagaceira toda, né? Que, assim... Teve gente que falou que o navio viajou no tempo, sim, foi pro futuro, e depois ele voltou de novo. Ou seja, quando ele ficou invisível, na verdade ele não ficou invisível, ele viajou no tempo. E tudo acontece, mas nada é comprovado. O que acontece é que quando o navio voltou, várias pessoas ficaram fundidas no navio, ou seja, grudou mesmo, entrou dentro do ferro do navio. Teve pessoas que desenvolveram poderes paranormais. E assim, o exército achou que isso poderia ser uma vantagem na Guerra Fria, né? Então o experimento Filadélfia motivou o projeto Montauk, que é um projeto, né, que usava drogas alucinógenas para expandir a mente das pessoas e fazer com que elas desenvolvessem poderes paranormais. Existiram projetos de verdade que tinham essa intenção durante a Guerra Fria para ganhar vantagens, né, contra a União Soviética. Por exemplo, tinha um projeto que tentava desenvolver soldados psíquicos. Os caras que conseguiriam, por exemplo, usar a visão remota, a audição remota, a telecinese, para conseguir fazer com que os Estados Unidos tivessem vantagens. Por exemplo, a visão remota aparece na série, que é um dos poderes que a 11 tem, né? Que é o caso dela conseguir ver, ela entra lá no mundo invertido e ela consegue ver lá na União Soviética aquele cara conversando, né? Exato. Então, assim, ela também tem a audição remota, porque ela consegue ver, mas também consegue escutar. E ela, inclusive, passa, né, o que ela está escutando para os alto-falantes da base, né? E eles vão anotando tudo. Existe um livro e um filme também que fala sobre isso, que é Os Homens que Matavam Cabras, que foi um projeto que aconteceu de verdade, Projeto Jedi, que os soldados tentavam desenvolver esse poder de matar uma cabra só com o poder da mente. Que é também uma coisa que acontece na série, né? Que a 11 mata várias pessoas usando só o poder da mente ou só quebrando o pescoço. Então, assim, todo esse projeto Montauk aí, ele aconteceu na década de 70 e 80. Dizem, né, que existia uma antena
que essa antena ela conseguia transmitir dados numa frequência que é a mesma frequência do cérebro humano. E é por isso que eles usavam essa antena, para amplificar o poder, né, paranormal dos possíveis, né, projetos secretos lá, tipo a 11 no caso, para ela conseguir fazer o poder dela expandir, ela poder, por exemplo, invadir o cérebro de um cara lá em outro país. Todo esse projeto realmente existe, fica em Camp Hero, né, em Nova York, que é onde realmente existiram experimentos secretos, mas claro que ninguém sabe quais foram, né? Todo esse projeto Montauk que a gente fala veio de relatos, né, de pessoas que disseram que escaparam de lá e que, assim, depois usando regressão hipnótica conseguiu lembrar de coisas que aconteceram. Aí, por exemplo, a gente estava lendo, né, o site também é uma bosta, tá? Desculpa. Mas a gente estava lendo um relato daquele cara que disse que ele era mandado, né, para matar as pessoas, usava poder para invadir a mente, né? Então, assim, eu não sei o que esse cara fumou, não, mas foi do bom. E acaba que existem outros filmes, outros personagens que também abordam o mesmo tema. Exatamente as mesmas características da 11 e os mesmos traços do projeto Montauk, né? Aliás, existem filmes que tratam desse assunto, mas que vão para um determinado lado, outros vão para outro. Por exemplo, aquele Instituto Árticos, né? Sim, a princípio, quando as pessoas começaram a perceber que ela tinha alguma coisa de diferente, de ouvir, de saber de informações das quais nunca tinham chegado até ela, e aí levaram ela para esse instituto para estudo. Mas quando chegou lá e depois ela começou ela era uma paranormal, né? Sim, ela era uma paranormal. Depois das ações que ela começou a desenvolver, e aí percebeu que, na verdade, não era ela que tinha o poder. Quem tinha o poder era o demônio sobre ela e sabia de todas as coisas. Era o capeta. E era assustador. Outro personagem da cultura pop também que é bem famoso é o Akira, né? Sim. A história do Akira, as bombas nucleares que detonaram lá com Tóquio e geraram depois Neo-Tóquio, fez com que as crianças começassem a nascer com poderes psíquicos paranormais. E assim, o Akira era a criança mais desenvolvida. Se você não assistiu Akira, você tem que assistir agora. Porque tudo que a gente tá falando acontece muito parecido com o Stranger Things e o Akira. Por exemplo, aquela cena dela tentando, né, desenvolver os poderes com aquele negócio na cabeça. É muito parecido. Inclusive, Akira é o que é o mais próximo dos poderes também são bem parecidos. Porque os poderes da 11 são basicamente visão remota, audição remota, cura, né? Que ela se cura muito rápido. Ela tem o poder de telecinese, ela consegue invadir a mente das pessoas. E tudo isso o Akira tem, só que ele tem é levado por 1000. Imagina isso. Esse poder de cura, por exemplo, do Akira é tão poderoso que ele conseguia se curar de qualquer ferimento, inclusive da morte, né? Se você matasse ele conseguia se recuperar. Então no Akira, olha o spoiler aí, olha o spoiler. No Akira eles fizeram o quê? Cortaram o cara em vários pedaços e esconderam, congelaram, fizeram tudo. Mas quando o Tetsuo encontrou os pedaços dele, o cérebro dele sozinho se recuperou e ele ressuscitou como Akira. Outro também que nós temos é a Carrie, a estranha. Ah, né? Com certeza. A Carrie, a estranha, ela é estranha mesmo, né? Ela é estranhona, né? Diferentona, né? E ela já tinha isso com ela, e só que ao contrário do... Os poderes dela, na verdade, eram bem controlados pela mãe dela, né? Que era uma fanática religiosa, que falava, não faça isso. Mas é o contrário do Instituto Árticos, porque assim, no Instituto Árticos, a mulher tinha o dom, mas aí descobriu-se que era o demônio, o capeta. No caso da Carrie, a Carrie tinha o dom, mas a mãe achava que era o capeta. E aí gerou todo aquele transtorno dela matar todas aquelas pessoas, né? Ela sofria bullying, né? Na verdade. Exatamente. Ela era estranha mesmo. Aí ela sofria bullying, né? E assim, as pessoas ficaram com medo dela. Elas tinham medo dela e a mãe dela achando que era o capeta e ela vivendo nessa agonia toda aí. Ela acaba, mais pra frente, finalmente conseguindo fazer umas amizades, arrumar um namorado, entendeu? Não, ela não faz isso.
Ela não faz isso. Mas além de matar as pessoas com poder da mente, ela também... se descontrola, né? Não, ela se descontrola, Digo ela assim, mata descontrola as pessoas... de raiva, né? Sim, ela mata as pessoas com o poder da mente. E tem uma partezinha no final do filme que ela consegue saber, ela tem a percepção de que a menina está grávida, sem mesmo ela ter contato com a menina, sem mesmo a menina ter contato com ela que está grávida, até porque a menina nem sabia que estava grávida também. Ou seja, é o teste de gravidez remoto, esse poder poderoso. Imagina essa menina no baile funk. Ah, meu Deus, coitado. Tanto de poder, de querer usar esse poder. Agora, outro personagem que também é muito poderoso e tem poderes parecidos é o Dr. Manhattan, do Watchmen. Sim. Só que o Dr. Manhattan, ele é o caso do Akira, só que mais poderoso ainda. O Dr. Manhattan, ele é praticamente um deus, né? Porque ele tem visão remota, audição remota, mas ele consegue criar matéria do nada, ele consegue destruir matéria, ele consegue pulverizar, ele consegue criar uma base em Marte para ele. Ele consegue fazer a namorada dele respirar em Marte. Caraca. Ele vive no espaço, ele ressuscita, ele faz tudo. Né? Então, assim, só que também é muito baseado nesse período da Guerra Fria, né? Dr. Manhattan, no Watchmen, ele é usado mesmo pelo governo para vencer a Guerra do Vietnã. Tava uma guerra desgraçada, mandaram o Dr. Manhattan, ele sozinho venceu a guerra. Ele tem vários arranca-rabos lá com um comediante, né? Que o comediante era um desgraçado e, assim, acaba que o comediante é o primeiro cara que consegue perceber no Dr. Manhattan que ele já tá tão poderoso, ele tá tão parecido com um deus, que ele tá cagando para os seres humanos, por exemplo. Tem uma hora que o comediante vai matar a própria namorada que tá grávida dele, né? Uma Vietcong. E assim, ele dá um tiro nela e o Dr. Manhattan fala, por que tu matou ela? Ele fala, matei porque você deixou. Porque se você não quisesse que ela morresse, você tinha transformado a bala em mercúrio, feito a bala virar um algodão, e você não ligou. Você deixou ela morrer. Você sempre teve o poder. Você sabia o que ia acontecer e tinha o poder para me impedir. Não impediu por quê? Entendeu? Entendi. E por fim ainda tem uma outra personagem, que é a Fênix, né, do X-Men, que é a Jean Grey, que também tem poderes muito parecidos. Quem assistiu o último filme do X-Men viu, por exemplo, ela andando, né, voando. Então, assim, viu que ela tem poderes muito parecidos com a 11 também, só que, de novo, né, ela tem poderes muito mais poderosos. Inclusive, acho que do X-Men ela é a mais forte. Não é? Ela é uma das mais fortes. Uma das mais fortes. Na verdade, ela é um mutante de nível ômega, tá? Principalmente quando ela está em posse, né, da entidade maligna lá, a Fênix Negra. Fênix Negra. Foi mal. Mulher. Mas assim, isso aí é já um gancho que eu percebi na série, que no primeiro episódio o menino Will fala assim, vamos apostar uma corrida de bicicleta e quem perder pode escolher o que quiser, né? Ele escolheu ficar com a revista X-Men 134. Essa revista X-Men 134 fala do nascimento da Fênix Negra. O que é a Fênix Negra? A Jean Grey, ela morre, tá? E ela é ressuscitada por essa entidade alienígena que faz ela ficar não só mais poderosa, faz ela virar praticamente uma divindade. Porque a Fênix Negra é tão poderosa que ela também pode fazer o que ela quiser, entendeu? Aí ela vira uma mutante de nível ômega e lascou. Mutantes de nível ômega no X-Men são todos os mutantes que têm o poder de alterar a realidade, de destruir a Terra, entendeu? São assim, personagens super poderosos. Igual o Professor Xavier também, né? O Professor Xavier, ele não é um mutante de nível ômega, assim, confirmado. Pra você ver que mesmo ele sendo muito poderoso, ele não é um mutante de nível ômega confirmado. Entendi. Agora a Fênix Negra, ela é uma mutante confirmada, porque ela, por exemplo, tem poder pra, sei lá, destruir o sistema solar. Não é destruir a Terra, é destruir o sistema solar inteiro. Então, assim, ela é muito poderosa. E se você for reparar nisso na série, o Will, que praticamente morre, né? Assim, ele não morre, mas existe todos os indícios que ele morreu, a mãe dele faz o enterro. Pode ser uma sugestão de que aquele monstro alienígena lá que aparece no mundo invertido fez ele ressuscitar. E quando ele vê, ele consegue, ele sozinho, sem precisar usar portal, sem poder fazer nada, consegue ver o mundo invertido, pode ser um grande indício de que ele agora é o poderoso. Na próxima temporada. Exatamente. Né? Então, assim, pode ser que ele tenha o poder de abrir um portal para o mundo invertido. Porque sem muito esforço, né? Ele conseguiu ver.
Então, assim, aparentemente a 11 tá viva, né? Porque aquele cara ainda continua alimentando ela, levando bolinho. Pra mim, ninguém traz nada. Pra 11, o cara leva bolinho de aniversário, festinha. De final de ano. Bota na caixinha, né? Então, assim, tudo sugere que ela tá viva, mas talvez o Will agora vai ter o poder de, ou parecido com a 11, ou pelo menos o poder de abrir portais para outras dimensões. Mostrar de onde veio aquele monstro. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, dá um like aí pra gente. Se você já foi sequestrado pelo governo e tem poderes paranormais, olha só, coloca aí nos comentários a sua história. Ou coloca aí nos comentários o que é que você acha que vai acontecer na série. O que você acha dos personagens também que tem poderes paranormais. Se tem algum preferido seu. Ou se a gente esqueceu de citar algum. E se você gostou mesmo desse vídeo, compartilhe, comente, se inscreva no canal se você não for inscrito. Beijinhos doces pra você. E tchau! Fiquei pensando aqui agora, o Jedi também, bastão da força. Né? No Star Wars, assim, eu vou ser polêmico agora. No episódio 1, eles falam que a força, na verdade, é controlada pelos midi-chlorians. Então, assim, eles medem quantos midi-chlorians tem no sangue do indivíduo e falam, pô, esse cara tem muitos midi-chlorians e pode ser um Jedi no futuro. Que é o caso do Anakin Skywalker, né? Que era o cara com a maior contagem de midi-chlorians, apesar de no episódio 1 ele ser, tipo, Jesus, né? A mãe dele engravidou dos midi-chlorians. O que esses midi-chlorians fazem à noite? Oi, você vem sempre aqui. Meu nome é midi-chlorian. E ó, na mãe do Anakin.